Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, só que agora não mais o menino, mas Senhor de toda a história, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, como único e verdadeiro Deus. Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está preparando as nossas moradas e muito em breve Ele voltará para nos buscar, amém? Abra sua Bíblia comigo em João 14, verso 6, João 14, verso 6, eu quero só reforçar alguns avisos. No próximo domingo, dia 24, nós teremos culto apenas pela manhã, às 10 horas, então coloca na sua agenda, para você não perder, e no ano novo, nós teremos culto pela manhã, às 10, e também à noite, só que no horário das 22 horas, esse culto das 22 horas é aberto para todo mundo, e você pode convidar os seus amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, e depois do culto, nós vamos passar a virada aqui em oração, e depois do culto, nós teremos o jantar. Aí o jantar não dá para ser para todo mundo, porque lá em cima só cabe 160 pessoas, infelizmente, só 160 pessoas, então, nós estamos vendendo os ingressos no site da igreja, é só você entrar lá e adquirir o seu ingresso para você e para toda a sua casa, para você e toda a sua família. Tenho certeza que será uma noite memorável, não tem nada melhor do que começar o ano buscando a presença de Deus. Jesus chama a atenção dos discípulos, perguntando assim: o que é que vocês estavam conversando no caminho? O que é que vocês conversavam enquanto vocês caminhavam? E sabe por que Jesus pergunta isso? Porque o que você conversa no caminho define o seu destino. Aquilo que você fala enquanto anda define o lugar onde você vai chegar. Se você quer ter um 2024 extraordinário, tem que começar de modo sobrenatural. Se você quer ter um 2024 de colheitas, tem que começar 2024 semeando. A palavra do Senhor diz que nós devemos honrá-lo, e honrar é você buscar, é você entregar, é você colocar tudo de Deus em primeiro lugar. Então nós queremos começar 2024 colocando Deus nas primícias das nossas vidas. É a primícia do nosso tempo, é a primícia, é um tempo de consagração ao Senhor. Nós vamos começar consagrando ao Senhor, e eu quero convidar você e a sua casa para virar o ano aqui com a gente. João 14, verso 6, quem achou diz: achei. Quem não achou diz: espera aí. Tem peraí? Não tem, né? O texto vai ser projetado também na tela, você que não encontrou, você pode ler comigo. É um texto muito conhecido e diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos falar esse texto junto? Eu sou... Não tem nada mais poderoso do que uma verdade como essa que muda vidas, verdade como essas que transformam histórias, verdades como essa que podem nessa noite dividir a sua vida em antes e depois de Jesus Cristo. Sabe, uma discussão muito antiga é: Jesus Cristo de fato nasceu? Ou Jesus Cristo é um mito? Jesus Cristo de fato nasceu ou é uma história para crianças? Eu não sei você, mas as pessoas têm muitas dúvidas em relação a Jesus Cristo. A questão é se Jesus Cristo nasceu ou não. Esse não é mais uma dúvida nossa, pelo menos de um país ocidental como o nosso. Porque se você é um estudante, se você gosta de história, você sabe que em qualquer livro de história, a humanidade foi dividida em antes e depois do nascimento de Cristo. Que Jesus Cristo nasceu, querido, não é uma teoria apenas, não é um conto, não é uma fada, não é um conto de fada, não. Que Jesus Cristo nasceu é um fato. Ele dividiu a história da humanidade antes e depois dele, creia você ou não, essa é uma verdade firmada, essa é uma verdade já enraizada. A questão da humanidade é: Jesus Cristo nasceu, então ele era apenas um menino
ou ele de fato era um Deus? Bom, que Jesus Cristo nasceu, todo mundo sabe, mas a questão é, ele de fato é Deus ou ele era um menino qualquer? Bom, vamos lá. Se Jesus Cristo era um menino qualquer, por que que os reis vieram do Oriente para adorar o menino Jesus? Escute, reis, pessoas de autoridade naquele tempo, pessoas com autoconhecimento elevado, um QI elevado, pessoas de autoridade, de influência. Acaso não nasciam crianças lá no Oriente? O que é que fazem homens letrados como aquele saírem do Oriente para adorar o menino Jesus? Se Jesus era um menino qualquer, por que que os reis, as grandes autoridades daquele tempo tiveram um colapso nervoso? Por que que as autoridades mandaram matar todos os meninos abaixo de 2 anos? Se Jesus era uma criança qualquer, por que que ele trouxe tanto impacto? Só uma resposta: definitivamente, aquele menino não era uma criança comum. Aquele menino veio não só para dividir a história da humanidade em 2 partes, aquele menino nasceu para dividir a história da sua vida em 2 partes. As pessoas hoje, elas dizem assim: será que Jesus no final das contas vai me mandar para o inferno? Não, você já nasceu condenado ao inferno. O que Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo quer fazer nessa noite, é intervir na história da sua vida, é mudar o rumo da sua história, é dar para você uma nova possibilidade de vida, porque sem Ele, eu e você não poderíamos fazer nada. Eu e você nascemos e caminhamos a longos passos em direção ao inferno. Sabe por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se por um homem santo o pecado entrou no mundo, então antes de Jesus Cristo não havia como o pecado sair do mundo. Então Jesus Cristo tem que abrir mão da sua divindade, vir como homem, nascer como homem. O que é Natal? Natal é o nascimento de Jesus, e onde Ele nasce, Ele muda a história, Ele divide a história, Ele transforma vidas. A questão é que, embora você tenha comemorado tantos natais, embora você já tenha passado por tantos natais na sua vida, a pergunta que fica é: o verdadeiro Natal já aconteceu para você? Porque você pode nesse Natal ter a casa toda iluminada, mas está vivendo uma vida sombria, ter a mesa farta, mas está com o coração vazio. Quando eu era criança, não sei vocês, eu amava passar ali na Lagoa da Pampulha. Ali havia uma competição todos os anos da casa mais enfeitada, a casa mais iluminada do Natal. Quantos são dessa época? Deixa eu ver aqui. Hoje já não é mais assim, mas é interessante isso, porque no Natal a gente ilumina tudo, mas a gente não se preocupa com o nosso coração e nem com os nossos olhos, se eles de fato estão iluminados pela palavra. A gente coloca a mesa farta para os nossos convidados, mas a questão é: a nossa vida hoje é uma vida de satisfação, é uma vida plena? Natal é o nascimento de Jesus, só que agora Jesus não é mais um menino, Ele ressuscitou como rei. Ele morreu, mas Ele ressuscitou como rei, como leão da tribo de Judá, e Ele foi preparar a minha e a sua morada, e o texto diz, a Bíblia diz que Ele voltará, e é esse Jesus que está dizendo aqui: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O eu sou é a tradução do nome pessoal de Deus, do próprio Deus, lá no Antigo Testamento. O nome que muitos nem pronunciavam, tamanho medo, tamanho temor, tamanha reverência. Quando Deus fala com Moisés ali na sarça ardente, Moisés diz assim: olha Deus, quando me perguntarem o teu nome, o que é que eu vou falar? E ele disse assim: olha, eu sou o eu sou. Quando perguntarem para você, diga que o eu sou te enviou. Sabe por quê, Moisés? Porque eu sou tudo, eu sou antes de tudo, eu sou o Criador de tudo, eu sou tudo o que você precisa. Diga para eles que eu sou Adonai, o Senhor dos senhores,
Eu sou Elohim, o Deus criador dos céus e da terra. Eu sou El Shaddai, o único que tem todo o poder. Eu sou Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Eu sou Jeová Shalom, o Deus da paz. Eu sou Tsequenu, o Deus da verdadeira justiça. Eu sou Jeová Shammah, o Deus presente. Então, quando perguntarem para você quem te enviou, você vai dizer: o Eu Sou me enviou. Querido, o que você precisa nessa noite? O Deus que sara? O Deus que sara está presente aqui nessa noite. O Deus que cura está presente aqui. O que você precisa é de provisão financeira. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que faz o maná cair do céu todos os dias e diz para você: não guarda para amanhã, porque eu sou o Deus da provisão. Eu cuido hoje, eu cuido amanhã, eu vou cuidar depois de amanhã. O que você precisa? Você está se sentindo só? Ele é o Deus presente. Ainda que todos te abandonem, ou ainda que você esteja cercado por tantas pessoas, se você está se sentindo só, Ele é o Deus presente. Se você está angustiado, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus da alegria, Ele é o Deus da festa. O que é que você precisa nessa noite? O Eu Sou está aqui. O Eu Sou está ouvindo a sua oração. O Eu Sou conhece a sua vida, conhece a sua história. Ele sabe o que você está passando, e Ele trouxe você aqui, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida, amém? Você crê nisso? Isso é tão profundo, tão maravilhoso, que Jesus, quando diz aqui, Eu Sou, Ele está falando: eu sou Deus. Quando Ele diz aqui, Eu Sou, Ele está falando de quem Ele é. Mas Ele também está dizendo: eu estava lá criando com o Pai todas as coisas. Eu também sustento todas as coisas com o poder da minha palavra. Ele me deu toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo na terra. Ele me deu o senhorio sobre todos. Isso explica porque os judeus reagiram tão mal. Porque quando Jesus diz o Eu Sou, eles que eram orgulhosos da sua herança abraâmica, eles que eram tão apegados ao fato de terem vindo do pai Abraão, eles começaram a pensar que Jesus, um nazareno, um homem simples, um homem qualquer, estava agora dizendo que ele era acima do pai Abraão, que ele era acima de Abraão. Mas interessante que se Jesus quisesse apenas dizer que ele era antes de Abraão, ele não teria dito Eu Sou, ele teria dito Eu Era. Mas ele diz Eu Sou para falar para os judeus, para falar para os gentios, para falar para todos aqueles que estavam ali: eu não apenas estava lá, mas eu também sou Deus, eu também tenho o poder, e eu posso perdoar pecados, eu posso transformar vidas, e mais do que isso, eu posso dar a salvação para cada um de vocês. O que é que vocês precisam? Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer, para que eu e você pudéssemos viver, de modo que o Filho que morreu a nossa morte, agora quer que nós vivamos a sua vida, e por isso Ele diz assim: Eu sou, e Ele completa dizendo: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Jesus nos amou de tal maneira que, como Deus, Ele abriu mão da sua glória, da sua divindade. Ele vem como homem, não imputado pelo pecado, por causa de um nascimento através do Espírito Santo. Agora, deixa eu te perguntar: sabe quanto te custou a sua salvação? Nada. Mas não é porque te custou nada que não teve um preço. Jesus não pagou um preço caro para te salvar, não. Ele só pagou o maior preço que alguém poderia pagar em toda a história da humanidade. Ninguém pode oferecer um preço maior do que o que Jesus pagou, porque a Bíblia diz que se por um homem santo o pecado entrou no mundo, então apenas através de um homem santo é que o pecado sairia do mundo, e depois de Jesus não há ninguém que possa fazer isso. Sabe quanto é que custa a nossa vida, quanto custa a nossa liberdade, quanto custa a nossa eternidade, a nossa salvação? A morte de um homem santo.
o derramar de sangue de um homem santo. Mas Jesus morreu? Sim, morreu. Mas ao terceiro dia a Bíblia diz que Ele matou a morte. Ele matou a morte, Ele derrotou talvez o maior inimigo da humanidade. Ele ressignificou a morte na cruz, de modo que a morte agora não é mais o meu fim, não é mais o seu fim. A morte não é mais um ponto final, é apenas a passagem para a verdadeira vida, é a passagem para a vida eterna. Por isso eu e você que temos Jesus no coração, nós não precisamos temer a morte é apenas a passagem. Páscoa, morte e ressurreição, Páscoa no hebraico, passagem. Jesus Cristo ressignifica a morte para que eu e você pudéssemos viver a sua vida. E agora Ele está dizendo: olha, para você que está com fome, eu sou o quê? Eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão, nunca mais sentirá fome outra vez. E Jesus não está falando de uma fome física, mas Ele está falando de um vazio existencial, aquele que experimenta da sua presença, aquele que tem um encontro com Ele, esse vive cheio, esse vive pleno. A Bíblia diz assim: olha, ande no Espírito, e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Sabe por que eu e você temos pecado tanto? Sabe por que eu e você nos deitamos no pecado, tomamos banho no pecado? Porque nós estamos vazios, porque nós estamos sedentos por algo que ainda não encontramos. É quando uma pessoa está com fome e ela abre a geladeira da sua casa, ela come qualquer porcaria que estiver ali. Pode ser uma pizza que está ali há 5 dias, ela come porque ela está com fome. Mas uma pessoa que está cheia, satisfeita, pode oferecer para ela o que for, ela vai dizer: não, muito obrigado. Eu e você temos pecado tanto, temos caído tanto na história de Satanás, porque nós estamos vazios, mas Jesus veio para te preencher. Jesus veio para te deixar satisfeito, Ele veio para te deixar pleno. Por isso Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz assim para você que está com sede: eu sou a água da vida, e quem beber dessa água jamais terá sede outra vez. Se você experimentar dessa água, você nunca mais terá desejos insaciáveis, você nunca mais se moverá pela falta, se moverá na expectativa. Não, Ele está dizendo: olha, para você que está perdido, eu sou a luz do mundo. Já viu uma pessoa perdida? É a cena mais triste de todas. Ela não sabe para onde vai, ela fica dando voltas. Já entrou numa casa com a luz toda apagada, não dá aquela sensação de desespero, de aflição? Qual é a sensação que você tem quando você vai passando a mão pelas paredes da sua casa e você encontra o interruptor e você acende a luz? Não é uma sensação maravilhosa de alívio? Jesus está dizendo para você que está caminhando em escuridão, Jesus está dizendo para você que tem caminhado em cegueira: eu sou a luz do mundo. Eu posso trazer luz para o seu olhar, eu posso trazer luz para o seu coração, eu posso iluminar o seu caminhar. Para você que acha que não há mais saída, eu sou a porta das ovelhas. Para você que acha que está sozinho, eu sou o bom pastor. Jesus não está dizendo que Ele é apenas um pastor, Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. O salmista no capítulo 23 descreve para a gente como Jesus é enquanto pastor, porque ele diz assim que o pastor, ele leva as ovelhas aonde? Aos pastos verdejantes. Numa região árida, numa região desértica, o bom pastor leva as ovelhas aos pastos verdejantes. Já parou para pensar que você está cansado nesse final de 2023, porque você está tentando encontrar pastos verdejantes no meio da cidade, no meio do urbanismo? Mas Jesus está dizendo que Ele, o bom pastor, é que te leva a esses lugares, e que Ele também te leva aonde? As águas tranquilas, porque animal indefeso é a ovelha. Se tem um animal indefeso, a ovelha, tão indefeso que a ovelha tem medo das águas correntes. E o pastor, ou o bom pastor, conhece bem as suas ovelhas, e conhece tanto que ele leva as ovelhas às águas tranquilas.
E quando o bom pastor não encontra águas tranquilas, ele pega a água com a mão e leva à boca das ovelhas. Se você acha que você está sozinho, Jesus está aqui para te dizer: eu sou o bom pastor. Eu quero te levar às águas tranquilas. Eu quero te levar aos pastos verdejantes. Eu quero estar com você, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Não tenha medo, porque o próprio texto diz que é só sombra da morte. A substância pode te fazer algo, mas a sombra não. O ladrão pode te roubar, mas a sombra do ladrão não pode te roubar. Então não tenha medo. Por quê? Porque é uma sombra, só pode te assustar. O que Jesus está dizendo é: o diabo não pode fazer nada contra você, mas também não tenha medo, porque eu estou com vocês. E do outro lado tem o quê? Tem um banquete preparado para você. Esse é o bom pastor. Para você que acha que tudo acabou, que está tudo morto, que está tudo sem vida, Jesus vai dizer o quê? Eu sou a ressurreição. Eu posso trazer vida àquilo que está morto. Eu posso nessa noite ressuscitar o seu casamento. Eu posso nessa noite ressuscitar a relação com os seus filhos. Eu posso trazer vida àquilo que você acha que está morto. Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que recebeu a coroa da justiça, aquele que recebeu a autoridade sobre todas as coisas, aquele que tem um nome sobre o qual todo joelho se prostrará, ele está aqui nessa noite para dizer para você: eu sou o caminho. Não há outra saída, não há outra solução, não há outra forma de você trazer ordem para a sua vida. Eu sou o caminho. Nada pode satisfazer mais a sua alma do que eu, que sou o pão da vida. Nada pode saciar mais os seus desejos do que eu, que sou a água da vida. Nada pode trazer mais direção para a sua vida do que eu, que sou a luz do mundo. Não há maquiagem que possa trazer vida àquilo que está morto. Não há maquiagem que possa trazer saúde àquilo que está doente. Eu sou a ressurreição. Não há outra forma de você trazer uma solução, porque só eu sou o caminho. Não tem outra forma de você chegar ao Pai, só eu sou o caminho. Não tem outra forma de você viver para sempre, só eu sou o caminho. Não tem outra forma de alcançar o paraíso, só eu sou o caminho. Eu sou o caminho, mas a Bíblia também diz que Ele é a verdade. A verdade naquele tempo era uma teoria, a verdade era um conceito. As pessoas se reuniam nas praças, no Areópago, para discutir a verdade. E Jesus está aqui dizendo: olha, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa. Ou seja, não é um conceito que vai definir uma pessoa, não é uma teoria que vai definir uma pessoa, mas é uma pessoa chamada Jesus Cristo que define o que é a verdade. Sem Cristo não há moral, sem Cristo não há ética. Se você tira Cristo, se você tira a palavra de Deus, você tira toda a verdade da sociedade, porque Ele é a verdade. Engraçado, porque hoje as pessoas voltaram a discutir ideias. As pessoas hoje voltaram a idolatrar ideologias, vãs filosofias, e aquilo que Jesus disse continua servindo para os nossos dias: Ele é a verdade. Ninguém pode fazer o que Ele pode fazer, ninguém pode trazer soluções que só Ele pode trazer. Ninguém pode resolver o problema da sociedade, só Jesus pode fazer, porque Ele é a verdade, Ele é a verdade encarnada. O que Ele está dizendo é o seguinte: tudo o que vocês aprenderam a respeito da criação do mundo, tudo o que vocês sabem a respeito da história da humanidade, tudo o que vocês sabem a respeito da história dos deuses, ou da história da criação, ou seja, tudo o que vocês sabem está aqui. Eu sou a verdade do mundo encarnada. Quando vocês olham para mim, vocês veem a criação,
Quando vocês olham para mim, vocês veem a redenção. Quando vocês olham para mim, vocês veem Deus. Quando vocês olham para mim, vocês veem um caminho. Quando vocês olham para mim, vocês veem a eternidade. Eu sou a verdade. E Ele está aqui para te dizer: olha, você que até agora viveu uma vida de mentiras, você que até agora acreditou no que as pessoas te disseram, você que até agora está caminhando numa vida de falsidade, se eu sou a verdade e se eu entro na sua vida, então a sua vida deixa de ser uma mentira e ela também se torna uma verdade. O Eu Sou está aqui nessa noite para dizer para você a verdade a respeito do teu nascimento. Talvez mentiram para você dizendo que você era um acidente. Não existe acidente para Deus. Antes de você nascer, Ele já tinha sonhado com você, Ele já tinha te dado um nome, você já era um sonho, um projeto, Ele já sabia o que você faria quando nascesse. Ele está aqui para revelar a verdade a respeito do teu nascimento. Ele está aqui para revelar a verdade a respeito da tua identidade. Na Bíblia disseram: fulano é mentiroso, fulano é adúltero, e Jesus é aquele que ressignifica, trazendo a verdade. O teu pecado não te define, o que você fez não te define, o que te define é o teu Criador, e Ele está aqui para trazer verdade a respeito da tua identidade. A tua identidade, por causa de Cristo, não é mais de um órfão, não é mais de um funcionário, não é mais de uma criação qualquer. Por causa de Jesus, você é um filho, uma filha amado de Deus, e isso te define. A identidade de filho e de filha. Ele está aqui para trazer verdade a respeito do teu significado. Talvez as pessoas estão dizendo: você não significa nada, a tua vida não tem importância alguma, você está passando por essa vida, e Ele está aqui para te dizer: não, você tem significado. A verdade está aqui para definir o teu propósito, a razão pela qual você está aqui, a razão pela qual você nasceu onde nasceu, viveu onde viveu, aprendeu o que aprendeu. Ele está aqui, a verdade, para revelar o teu propósito. Se você quer descobrir qualquer coisa a respeito da tua vida, Ele está dizendo: eu sou a verdade. Não adianta você só conversar com a sua mãe e o seu pai, não adianta você só procurar um psicólogo ou alguém que vai voltar no seu passado, não adianta você só conversar com o seu pastor, não. Se você quer saber a verdade, eu sou a verdade, e eu posso manifestar a verdade na sua vida. Ele continua dizendo o seguinte: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante, porque eu entendo que há aqui uma progressão. Só vive quem trilhou o caminho e encontrou a verdade. Só vive de verdade quem encontrou o caminho e a verdade. Sabe, eu fiquei pensando sobre a questão da vida, e eu descobri que a vida não é o contrário de morte. O contrário de morte é nascimento. O antônimo de morte é nascimento. O antônimo de vida, presta atenção, é desânimo, é depressão, é abatimento, é inércia, tristeza, esmorecimento, apatia, letargia, prostração, desinteresse, indiferença, fraqueza, preguiça, debilidade, cansaço, moleza, extenuação, desencorajamento, desestímulo, desincentivo e desalento. E sabe o que eu vejo aqui nesse texto? A nossa sociedade no século 21. Sabe o que eu vejo nesse texto? As pessoas no final de 2023, abatidas, cansadas, desanimadas, vivendo uma letargia, uma inércia, desestimuladas. Ou seja, Jesus não está falando que Ele é vida para quem está morto fisicamente. Ele está falando que Ele é vida para aqueles que estão morrendo sem perceber, para aqueles que estão morrendo todos os dias um pouquinho, para aqueles que estão desistindo, para aqueles que acordam e se arrastam pela manhã, para aqueles que ficam torcendo para sexta-feira chegar. Conhece gente assim? Que está torcendo para o final de semana chegar, torcendo para o mês acabar,
torcendo para chegar o final do ano, torcendo para chegar o período das férias, e sem perceber, essas pessoas estão torcendo para a vida acabar mais rápido. Eu sinto te dizer, mas se você está torcendo para a noite chegar, para sexta-feira chegar, para as férias chegar, você não está vivendo uma vida de verdade, você está sobrevivendo, você está se arrastando. E é para pessoas assim como eu e você que Jesus está aqui dizendo: eu sou a vida. Eu não morri naquela cruz para você sobreviver, eu não morri naquela cruz para você se arrastar, eu não morri naquela cruz para colocar sonhos dentro de você que você vai levar para esse caixão, eu não morri naquela cruz para que você não colocasse em prática a visão que eu te dei. Não, eu sou a vida. Não tem ensaio, não tem como ensaiar. Jesus não vai chegar a hora e chegar a dizer para você: agora é para valer, vai lá e vive. Não, só se vive uma vez. A vida é aqui, a vida é agora. E Ele está dizendo: eu sou a vida, mas eu quero que você viva a minha vida, uma vida de verdade, uma vida plena, uma vida de significado, uma vida de propósito. Então, quando você lê esse texto da próxima vez, não pense que esse texto serve para quem está lá fora. Esse texto serve para mim e para você, que ainda não entendeu o que é viver de verdade. O salmista diz: ensina-me a contar os meus dias. Será que você está contando certo? Porque talvez você está contando quantos dias você já viveu, mas a questão é, quantos dias você ainda pode viver? Essa semana nós somos pegos de surpresa com a notícia da morte de um cantor jovem, que estava cantando num culto como esse, e chegou o seu dia e chegou a sua hora. Ensina-me a contar os meus dias, não tem a ver com os dias que passaram, mas tem a ver com os dias que virão. E sabe qual é a verdadeira reflexão? Eu e você podemos viver mais 50 anos, mas eu e você podemos viver apenas mais um minuto. Agora a questão é, o que você vai fazer com a oportunidade que Deus está te dando de viver? O que você vai fazer com a sua vida? O que você vai fazer com os sonhos que Deus te deu? Com a visão que Deus te deu? Com os projetos que Deus te deu? Você vai levar isso para o cemitério? Você vai morrer com isso no seu coração, ou você vai viver a vida que Ele tem para você? Então nada mais sábio, nada mais inteligente do que você perguntar ao Criador: o que é que estava no teu coração, quando o Senhor deu palavras de ordem para que eu viesse à existência? O que é que o Senhor sonhou, quando o Senhor me chamou pelo nome? O que é que o Senhor sonhou, quando o Senhor me deu esses dons e esses talentos? O que é que estava no teu coração? Jesus quer te dar vida. Quantos precisam de vida nessa noite? Eu preciso de mais vida do Senhor. O Senhor quer te dar vida de verdade. Sabe, queridos, os prazeres desse mundo, eles não são capazes de preencher o vazio que há dentro de você. Sabe por que um prazer ele vicia? Porque ele acaba rápido. E o efeito dele não só dura pouco, mas na próxima vez já não tem mais o mesmo impacto. E a gente precisa de mais, de mais, de mais, de mais. E Jesus está aqui para te dizer: olha, você está escravo dos prazeres. O que eu tenho para você é permanente. O que eu tenho para você é eterno. O que eu tenho para você jamais vai acabar. Ninguém será capaz de roubar a tua alegria. Ninguém será capaz de tirar você a tua paz. Ninguém será capaz de roubar a esperança. Ninguém será capaz de tirar a sua identidade, o seu propósito. Eu vim aqui para te dar a verdadeira vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai, senão por mim. Só Jesus pode tirar a culpa do seu coração, porque foi Ele que morreu para perdoar os seus pecados. Não tem remédio nesse mundo que possa arrancar a culpa de algo errado que você fez. Mas Jesus, Ele diz que Ele não só perdoa os seus pecados, mas Ele lança os seus pecados aonde?
no mar do esquecimento. Ele escolhe esquecer, e não só escolhe esquecer, mas Ele quer tirar de você a dor dessa lembrança. Só Jesus pode trazer vida a um coração que está morto. Nenhum remédio, nenhum energético, nenhum guaraná pode trazer vida, vigor, energia, aquilo que você precisa para pular da cama, para viver um sonho, para gastar a sua vida por algo que realmente importa, mas Jesus pode fazer. Só aquele que morreu e ressuscitou por você pode te dar a vida eterna, e Ele está aqui nessa noite, querendo fazer tudo isso por você, mas a grande pergunta é: quantos querem receber aquilo que Jesus quer dar? Quantos querem receber aquilo que Jesus está oferecendo para você? Quantos estão dispostos a acolher esse presente de Natal? Feche os seus olhos aí onde você está. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração através do Espírito Santo. A questão é: qual é a sua resposta em relação a tudo o que você ouviu? Você vai continuar vivendo a vida que você tem vivido? Ou hoje de fato é um divisor de águas? Ele é santo, poderoso, Ele é o grande eu sou. Ele é o único que é digno e não há outro. Diante dele montanhas vão cair, demônios vão fugir, ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à sua presença. Do grande eu sou, é este que está aqui nessa noite, o grande eu sou. E se você está amarrado com as correntes do inferno, essas correntes serão quebradas e você será livre para todo sempre. Você que veio aqui carregando maldição sobre a sua vida, isso vai ser quebrado quando Jesus entrar no seu coração. Demônios vão fugir, toda palavra maldita sobre a sua casa perecerá. Tudo de ruim que tenha acontecido com você, se Jesus entra no seu coração, tudo isso é interrompido, e um novo ciclo e uma nova estação do Senhor é aberta sobre a sua casa. Eu quero orar por aqueles que desejam viver algo novo do Senhor nessa noite. Enquanto a igreja está de olhos fechados, você que veio aqui apenas para assistir uma cantata qualquer, mas não vai sair daqui sem receber o que o Senhor tem para você. Você que está com sede da presença de Deus, você que está com fome das coisas de Deus, você que quer de fato viver um novo tempo, uma nova estação do Senhor sobre a sua vida, você que necessita da atuação do grande eu sou na sua vida, eu quero convidar você a ficar de pé aonde você está. Eu vou orar por você aí, consagrando a sua vida a Deus, consagrando o seu novo ano a Deus, pedindo uma intervenção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história. Fica de pé, mas fica com fé, fica com ousadia, crendo que esse é o novo tempo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Pai, eu quero te agradecer pelas pessoas que estão se colocando de pé. O Senhor sabe o nome, o Senhor conhece a história, o Senhor sabe o que elas estão passando, Deus. Esse é o maior presente que alguém um dia poderia receber, a presença do grande eu sou. Deus, muito obrigado, porque diante do nome do teu Filho, diante do nome de Jesus, Deus, montanhas, elas são mudadas de lugar, os demônios fogem, toda a realidade espiritual é transformada, porque nesse nome há poder, nesse nome há autoridade, e nós chamamos pelo nome de Jesus. Vem Jesus,
Vem, Jesus, sobre cada vida, sobre cada história, especialmente sobre aqueles que estão de pé, consagrando o seu coração ao Senhor, consagrando a sua mente ao Senhor, consagrando a sua família ao Senhor, consagrando, Pai, o seu próximo ano ao Senhor. De fato, nós não sabemos quanto tempo mais viveremos, mas o tempo que viveremos, Pai, ele será teu, para a honra e glória do teu nome. Eu peço ao Senhor que venha entrar no coração de cada pessoa que aqui está, que o Senhor venha fazer morada nessa noite, que escamas caiam dos olhos, que a cegueira espiritual caia por terra, Pai, e que pessoas sejam de fato alcançadas pelo poder que há no teu nome, que Jesus Cristo venha entrar em cada coração, e que famílias inteiras sejam alcançadas, porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Abençoa cada pessoa que está de pé, mas toda a sua descendência, toda a sua geração, toda a sua família, Pai, no nome de Jesus que nós oramos e consagramos essas vidas, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...